É, rapaziada, demorou, mas finalmente chegou. E o que mais demorou não foi nem o Springtrap, foi sim pra eu fazer esse vídeo, porque puta que pariu. Já vai fazer quase o quê? Acho que já tá indo pra. Já tá perto de fazer um mês já que o Springtrap lançou e só agora que eu tô postando o vídeo. Mas enfim, é isso mesmo. Springtrap finalmente chegou no Dead by Daylight. Depois de o quê? Uns 5 anos a gente pedindo esse personagem? 5 anos por aí da gente teorizando como ele poderia ser no DBD, pedindo para que ele vinha pro jogo, e finalmente ele chegou. Demorou pra caralho, demorou, mas finalmente chegou. E o foco desse vídeo hoje é eu falar um pouco o que eu achei sobre ele. E também teremos uma partida que eu joguei com ele no final. Uma partida que não saiu muito como eu planejava, mas ficou boa. O foco mais desse vídeo é eu comentar um pouco sobre o que eu achei do Springtrap no jogo. Depois de a gente já ter pelo menos uns... Depois de já ter jogado com ele, já ter visto algumas gameplays com ele, já ter visto algumas opiniões sobre ele, desde a PTB até o lançamento dele. Então, nesse vídeo vai ser mais focado realmente no que eu achei sobre o Springtrap no jogo. Eu acho que é interessante a gente recapitular a jornada até aqui, né? A gente recapitular desde o começo o que foi apenas uma pequena brincadeira até se tornar realidade de Five Nights at Freddy's dentro do jogo. Eu lembro que isso tudo só começou só com meio que uma brincadeira de como seria o Springtrap dentro do jogo. Eu lembro que geral ficava fazendo aquelas músicas fan-made de perseguições, né? E todo killer no DBD tem uma música de chase própria. E eu lembro que começou com isso. A galera criando como que seria uma música de chase do Springtrap dentro do jogo. Começou com isso, aí foi escalando pra concept arts, pra fan-mades, até um concept trailer fan-made, né, também, que teve no YouTube, que fez muito sucesso, muita gente reagiu e muita gente achou que era oficial, inclusive. E até que finalmente a gente teve o lançamento oficial de Five Nights at Freddy's no DBD. E é engraçado porque esse anúncio, ele já tinha acontecido, acho que ano passado já tinha acontecido. Acho que já faz um ano, na real, que já aconteceu esse anúncio. Eu lembro que foi, se não me engano, em agosto. Foi no aniversário de 10 anos do primeiro FNAF. Foi em agosto, se não me engano, que eles anunciaram. Que eles anunciaram que FNAF ia fazer uma collab. Ia fazer uma certa collab com o jogo. E muita gente tava achando que seria Fortnite, né? Porque, se não me engano, tava perto da época do Halloween. Muita gente pensou que seria com Fortnite, que o FNAF ia fazer parceria. Só que aí vem uma surpresa, que seria uma parceria com Dead by Daylight, e aí a galera já foi à loucura, né? Eu, inclusive. Eu tava no meio da academia quando eu vi aquele anúncio, cara. Eu parei todos os treinos que eu tava fazendo, fiquei olhando para aquela tela lá de anúncio de Dead by Daylight Cross Five Nights at Freddy's, e mano, eu parei tudo aquilo ali. Eu fiquei acho que uns 8 minutos olhando para aquela tela sem parar. Só que aí vem as especulações, né, de que vai ser um capítulo mesmo, ou vai ser, sei lá, uma DLC de cosméticos, né? Porque tem muito isso em DBD também. A gente tem, por exemplo, a gente tem DLC de Attack on Titan, por exemplo, que são só cosméticos, né? São só skins. A gente teve recentemente DLC entre aspas de The Witcher, que também são só cosméticos, são só skins. Só que aí eu pensei, cara, eles anunciaram que a parceria de FNAF vai chegar em verão de 2025. Não tem pra que eles adiarem tanto uma DLC de cosméticos. Se fosse de cosméticos, eles iam lançar agora, tá ligado? Eles iam lançar agora mesmo. Não faria sentido eles esperarem até o aniversário do Dead by Daylight pra mostrar essa parceria. Então, muito provavelmente é um capítulo mesmo. É um capítulo com Killer, mapa e talvez sobrevivente. E dito e feito, né? A única coisa que a gente não teve foi só sobrevivente, mas tirando isso a gente acertou tudo. E se vocês viram aquele meu vídeo reagindo ao anúncio da DLC, vocês já sabem, né, o quão surtado fiquei e o quanto que eu queria essa DLC. Caralho! Ai caralho! Ai caralho! Ai caralho! Mais especificamente, o quanto que eu queria que o Springtrap fosse o killer. Porque muita gente estava pensando que poderia ser o Mímico, né? Porque a gente estava próximo do lançamento do Secret of the Mimic, né? O último jogo de FNAF que lançou. Inclusive é um jogo legal, mas a história é bem questionável. Eu achei bem duvidosa essa história. Então tinha muita gente que estava com medo de ser o Mímico, o assassino. Mas não. Como já diria o Darkmont, Mímico é meu peru! O homem do ruim veio como o killer dessa DLC.
O homem do ruim, meu irmão. É o homem por trás do ruim que veio. Graças a Deus. Vamos ser sinceros, né, gente? Tinha outra escolha? Tinha outra opção? Que não seja o próprio homem por trás do ruim? Tinha alguma outra opção? Não tinha, né? Ai, tem um mímico, foda-se. Não tinha, não tinha. Ai, tinha os Night... Não, não, os Nightmare não. Não, não, não. Não. Desde o começo das teorias de Five Nights at Freddy's no Dead by Daylight, o Springtrap sempre foi cogitado. Sempre foi ele a opção. Então não tinha o que fazer, né? Não tinha como. Tinha que ser ele. Até poderia ter, mas ele era a melhor opção, cara. Não tem, tá ligado? Não tinha como não ser ele. E como vocês viram no meu vídeo, né? A empolgação que eu fiquei quando eu vi só a sombra, só a silhueta. Quando eu vi aquela silhueta, quando eu vi só aquela sombra com duas orelhas, eu já... Vocês viram como eu fiquei, né? E eu fiquei mais feliz ainda porque depois eu fui reparando lá no teaserzinho, né? Que eles mostraram lá na PAX, que aparentemente ele tava segurando uma faca. Meu amigo, eu não vi isso de início, mas caralho, eu fiquei em êxtase quando eu vi aquela faca na mão dele. E eu já vou falar mais o porquê. Do porquê que eu gosto tanto de ver o Springtrap com uma faca. E como eu falei, o foco vai ser mais sobre eu comentar sobre o que eu achei da DLC. Não vai ser explicando tudo ponto a ponto, o poder do Springtrap, o mapa e tudo mais, não vai ser sobre isso. Até porque eu acho que a essa altura vocês já devem saber de tudo, né? Então esse foco vai ser mais sobre eu, como um fã de Five Nights at Freddy's há anos, como um jogador de Dead by Daylight há anos. Eu ia dizer experiente em Dead by Daylight, mas a única experiência que eu tenho em DBD é apanhar sendo main killer, né? Mas então, como um fã de FNAF, eu quero mais é falar sobre a minha opinião do que eu achei nessa DLC. O que eu acho que eles entregaram bem, o que eu acho que eles poderiam ter entregado ainda, né? Porque eu senti que, sim, eu senti que faltou algumas coisas. Mas, vamos ver. Eu vou deixar pra falar mais ao decorrer do vídeo. Começando, obviamente, pelo próprio Springtrap, né? Vamos falar do design dele, dos perks, do poder dele. Vou falar tudo que eu achei sobre o Killer primeiro, né? Quero falar mais ainda sobre o mapa também. Começando pelo design. Cara, eu gostei muito do design dele. Pra mim, eles realmente, né? Eles fizeram o melhor possível, tá ligado? Eles pegaram aquele design dele do FNAF 3 mesmo, né? Graças a Deus não foi Scrap Trap. Eles pegaram o design dele e realmente aprimoraram, adaptaram tudo para os gráficos do DBD. Só que o mais legal ainda, eu achei que eles deram uma bela melhora. Foi no corpo do William dentro do traje. Porque no jogo mesmo, no FNAF, cara, você mal vê, tá ligado? O corpo dele. O corpo do William é um monte de linguiça, tá ligado? Dentro do endoesqueleto. A única coisa que você vê, e raramente você vê ainda, é a cabeça dele. Porque o corpo mesmo, você só vê um monte de linguiça ali no endoesqueleto do traje. Então eu gostei que eles fizeram uma puta de uma anatomia pro corpo podre do William dentro do Springlock. E cara, ficou muito legal. Dá pra ver bem ele dentro do jogo mesmo, né? Dentro do jogo você consegue ver bastante as cutscenes em que ele grita na cara dos sobreviventes, do Mori também. Por falar no Mori, meu irmão, que Mori pica que fizeram pra ele, viu? Muito foda. Eu tava com medo de que o Mori dele fosse super basicão, até é um pouco meio básico, mas cara, o detalhe da Springlock, que não é bem né, a Springlock, ela é mais aquela máquina de tortura que tem lá no filme, com as serrinhas, né? Mas ainda assim ficou muito foda, cara. Ele enfiando a faca, erguendo o sobrevivente, pegando pelo pescoço, soltando sua frase de efeito e ainda rindo, com o sobrevivente sendo dilacerado no animatrônico, eu achei muito legal, cara. Eu acho que a única coisa que faltou pra ficar realmente melhor ainda, esse Mori, seria se o grito dele no final fosse o grito do jumpscare do terceiro jogo. Se fosse aquele grito lá do terceiro jogo, ia ficar perfeito. Mas eu queria falar uma ideia de um Mori que eu tive, cara, que, sério, chegou muito perto, tá? De ser o Mori oficial. A ideia que eu tive, cara, chegou muito perto de ser o que aconteceu o Mori realmente do jogo. A minha ideia seria parecido com o que ele faz, né? De chamar um animatrônico pra matar o sobrevivente. Só que a minha ideia seria, e se ele chamasse um dos distorcidos, dos Twisted Ones, mais especificamente o Lobão, que é o distorcido, o animatrônico distorcido mais relevante do livro. Que são justamente do livro Twisted Ones, né? Que é daquela primeira trilogia de livros, que são animatrônicos construídos pelo próprio William, que eles saem debaixo da terra e prendem as pessoas dentro deles, né? Porque eles são feitos de Springlocks. Cara, ia ser um detalhe muito foda. Se do nada saísse o Twisted One, um dos animatrônicos dos distorcidos debaixo da terra, pega o sobrevivente e coloca dentro do peito dele e mata o sobrevivente, tá ligado?
E isso ia ser muito foda. Quase aconteceu, né? Não foi um animatrônico dos distorcidos, mas foi quase. Chegou perto. Eu achei muito legal isso. A única coisa, só que eu senti falta no Springtrap, no design dele, cara, é um detalhe bobo, mas pra mim é um detalhe que faz uma grande diferença. Que é basicamente o contorno que ele tem em volta da barriga dele, tá ligado? Se você for ver no FNAF 3, o modelo dele, você percebe que na barriga dele ele tem meio que com um contorno, tá ligado? Como se fosse tipo uma pelagem na barriga, sabe? Um contorninho de pelagem na barriga. Eu senti falta disso. Eu sei, é um detalhe bobo, é um detalhe pequeno, mas pra mim é um detalhe que faz bastante diferença, porque o Spring Bonnie, né? Ele é um traje pra uma festa infantil. E o que era mais comum em personagens de desenhos animados, personagens em festas infantis que são animais, é eles terem justamente esse contorno na barriga, tá ligado? Que nem o Sonic, por exemplo, ou o Pica-Pau. Eles têm tipo um contorninho na barriga, sabe? E como o Spring Bonnie era um animatrônico pra animar festa infantil, e ele tinha, né, esse contorno na barriga, esse contorno mais claro na barriga dele, eu senti falta disso no Springtrap, no modelo dele, né, do jogo. Coisa que eles colocaram na skin do Coelho Amarelo. Mas na skin padrão do Springtrap eles esqueceram desse contorno, que pra mim é um detalhe pequeno, mas é um detalhe que faz uma grande diferença, cara. Eu senti falta desse contorno. Ainda bem que eu uso só a skin dele de Prestígio 6, que meio que esconde um pouco, tá ligado? Tá tudo sujo de sangue, então em teoria não tem como ver mesmo, tá ligado? Se eu fosse fazer um leve nitpickzinho no design dele, eu só acrescentaria esse contorno na barriga. Só isso. É a única coisa que eu acrescentaria no design do Springtrap. Mas tirando isso, cara, eu acho que eles acertaram em tudo, tá ligado? Eu acho que eles acertaram em muita coisa no design dele. Todas as cicatrizes que ele tem na carcaça, na cabeça, no corpo, tudo tá muito bem feito. O próprio corpo do William dentro do Springlock também tá muito bem feito. Você consegue ver até mesmo as molas, os metais dos Springlocks apertando ele, né? Se você for ver, se você usar algum mod de câmera pra ver dentro do design dele, você consegue ver o corpo dele sendo furado dentro do próprio traje. Isso é um detalhe muito legal, cara. Eles acertaram muita coisa. A única coisa realmente só que eu senti falta foi o contorno na barriga. Mas de resto, acho que não tinha muito como eles errarem a mão nisso, né? Talvez isso que eu vou falar agora é uma opinião impopular, mas eu acho que eu senti falta dele ter menos expressões, sabe? Eu já vou explicar qual que é o meu raciocínio de eu querer dizer que o Springtrap deveria ter menos expressões. Mas eu já vou chegar lá. Quando eu falar das skins, vocês vão entender. Quando eu chegar lá perto das skins, vocês vão entender o que eu quero dizer. E claro também que eu não posso deixar de citar a faca, meu amigo. A facosa. Meu irmão deram uma puta de uma peixeira pro Springtrap usar como arma, cara. Isso eu achei muito foda. E cara, por que eu prefiro mais o Springtrap de faca do que de machado? Eu sei que virou um consenso geral ver o Springtrap usando machado, tanto é que no próprio jogo mesmo ele usa um machado. Mas o porquê que eu prefiro tanto mais o Springtrap com faca do que com machado? Cara, eu acho que o Springtrap usando uma faca, eu não sei porquê, mas ver ele usando uma faca, pra mim, cai numa parada muito mais medonha, muito mais bizarra, porque eu acho que ele se encaixa muito mais na parada do Vale da Estranheza. É estranho você ver um animatrônico todo arregaçado, todo quebrado, todo fudido e carregando uma faca. É um estranho. É perturbador, tá ligado? É um estranho perturbador, sabe? Você vê isso. Mas por algum motivo isso não me atinge vendo o Springtrap carregando um machado. Quando ele tá segurando o machado, eu acho também que cai no Vale da Estranha, só que pra mim é um Vale da Estranheza ruim. É um Vale da Estranheza realmente estranho, tá ligado? Ver ele com faca, pra mim, é um estranho assustador. É um estranho macabro. Vendo um animatrônico todo fudido segurando uma faca. Tanto é que quando o Spring Bonnie apareceu puxando uma faca lá no trailer do filme, eu fiquei muito feliz, cara, quando eu vi o Spring Bonnie puxando uma faca. E claro, eu fiquei ainda mais feliz quando eu percebi no teaser que ele tava segurando uma faca e não um machado. Eu sempre gostei muito mais de ver o Springtrap com uma faca do que com um machado. Eu acho muito mais assustador, tá ligado? A arma dele ser uma faca. Então eu fiquei muito feliz que colocaram uma faca pra ser a arma principal dele no jogo. Claro, né? Também colocaram o machado, né? Eles não esqueceram do machado. O machado, por um outro lado, ele também tem a sua relevância, porque acaba sendo uma visão mais popular, né? O Springtrap usando o machado. Isso também meio que canoniza o clipe do I Hope You Die in a Fire, que o William usa um machado pra quebrar os animatrônicos. Então acaba que agrada os dois públicos, né? Eu que prefiro faca e o público em geral que prefere machado, né?
Eu ainda saí ganhando, porque a faca é a arma principal dele, mas quem gostava do machado também não saiu perdendo, né? Então tá de boa. E diga de passagem que puta faca que colocaram nele, viu? Colocaram uma peixeira do tamanho da cabeça dele, velho. Puta que pariu, isso daí não é uma faca, isso é uma machete. Eu também gosto da animação dele batendo sobreviventes, que remete muito ao que ele faz no filme, né? Quando o Springbone puxa a faca, ele faz um zip, ele faz um sweep assim na faca, igual o Ghostface, tá ligado? Ele dá uma puxada na faca. Mesma coisa, colocar nessa cena dele, no cooldown do hit dele, quando ele bate nos sobreviventes, dele dando uma passadinha assim com os dedos limpando a faca. Eu gostei muito disso. Eu, a propósito, acho que eu colocaria outra animação, mas tá muito boa também, dele limpando a faca. Eu também gostei muito das animações que deram pra ele, cara. Quase todas as animações dele estão muito interessantes. O jeito dele de andar, o jeito dele de bater, o jeito dele de pular janela, quebrar porta, quebrar pallet, bater nos sobreviventes. As animações dele ficaram muito boas, cara. A única coisa que eu senti falta nas animações dele é talvez ele sentir um pouco mais de dor durante as animações dele. Por exemplo, ele sentiu um pouco de dor em andar, por exemplo, né? Porque se a gente vê no jogo, ele anda super tranquilo, né? Ele anda normalmente, anda como se nada estivesse acontecendo. E eu particularmente eu acho que seria mais interessante nas animações dele, talvez ele se mexer um pouco mais travado, sabe? Porque claro, o bicho é um corpo podre, um corpo que tá 30 anos em decomposição, dentro de um animatrônico que tá todo fudido também, tá ligado? Todo quebrado. Então eu acho que seria mais legal, menos fluidez nos movimentos dele, sabe? Eu acho que seria mais interessante ele se mover um pouco meio travado. Ele andar tipo, dá uma sensação de que ele tá sentindo dor só de se mexer, tá ligado? Que ele tá andando, ele tá sentindo dor. Que ele tá batendo, ele tá sentindo dor. Ele tá quebrando algo, ele tá sentindo dor. Ele tá pulando janela, ele tá sentindo dor. Eu acho que faltou um pouco disso, tá ligado? De mostrar de que ele vive sentindo dor. O William Afton, ele vive sentindo dor dentro daquele traje. Então, eu senti que faltou um pouco isso, tá ligado? Isso, eu acho que eles não podiam ter perdido, tá ligado? Não ter acrescentado isso. Eu acho que eles precisavam muito ter adicionado isso. Claro, tem aquela cena dele no lobby, dele berrando e tal, que remete muito àquela cena rara do FNAF 3, que o William tá tentando tirar a máscara. Sim, tem isso. Mas só tem isso também, né? Eles podiam adicionar mais coisa. Eles não podiam se limitar só àquilo, eles podiam ter adicionado mais coisa. Sei lá, de repente na animação que ele é stunado pela pallet, ele dá um gemido de dor, cospe sangue, sei lá, porque a pallet mexeu nas modas do corpo dele, ele dá um gritão e cospe sangue, alguma coisa assim, tá ligado? Eu acho que ia ser bem interessante. Eu acho que faltou um pouco dessa parada das animações do Springtrap entregarem mais de que ele vive sentindo dor. Ele sente dor todo momento. A todo momento ele tá sentindo dor. Então eu acho que faltou um pouco disso. Eu acho que seria mais interessante se eles colocassem isso. Mas tudo bem, ficou legal. Ele tá macabro, tá assustador, mas eu acho que realmente eles poderiam ter adicionado essa parada da dor do William nas animações. E por falar em animações em lobby, eles colocaram duas animações de lobby pra ele quando ele entra no jogo. Ele tem duas animações. Uma que ele vem da esquerda, andando, e outra que ele vem da direita, só colocando o olhinho. Só colocando a mão ali, dando uma bisoiadinha e voltando. E aí depois ele vem e entra na cena de fato, né? Inclusive, eu reparei, acho que referência nessas três animações. Nessas três animações eu consegui ver referências claras. Na que ele vem andando da esquerda. Cara, pra mim isso me lembra muito no FNAF 3 mesmo. Quando o Springtrap aparece naquela janela do escritório, sabe? Que ele fica parado olhando pra gente. E que quando você abre a câmera, você consegue ver pelo cantinho da câmera que ele sai andando em direção à porta. Pra mim, me lembrou um pouco isso, tá ligado? E quando você abre a câmera e ele sai andando em direção à porta, você só consegue ver só o vulto dele andando pra porta. Já a outra animação lembra bastante um take onde a gente vê o Springtrap nas câmeras e ele tá exatamente assim. Ele tá só com metade da cara aparecendo na câmera, só com o olhinho ali brilhando no meio da escuridão, olhando assim, pro fundo da sua alma, tá ligado? Só o canto da cara dele com o olho brilhando, te observando. Mas também me lembrou quando ele chega até a porta. Porque quando ele chega até a porta do escritório, ele tem meio que duas animações que ele faz. Uma que é mais conhecida, que a gente vê a cara dele olhando, né, do canto esquerdo da porta, se não me engano. A gente só vê a cabeça dele olhando. Só que também tem outra animação que ele dá meio que uma olhada de canto, da direita. Que a gente só vê só também a silhueta do corpo dele, a gente só vê a sombra dele. Dele meio que se inclinando
vendo o guarda, e depois ele volta pra trás, tá ligado? Me lembrou bastante também. E claro que é quando ele chega mesmo em cena, quando ele vem andando na tela do menu, que me lembrou bastante a cena em que o Spring Bonnie aparece no filme. A primeira vez que o Spring Bonnie aparece no filme, que ele vem andando meio curvado, meio inclinado, sabe? Me lembrou bastante também. Essa DLC tá cheia de referências, né? Tá cheia de easter eggs, tá cheia de referências à franquia. Então, cara, tanto no próprio Springtrap quanto no mapa, tá cheio de referências essa DLC, cara. E falando um pouco mais sobre o Springtrap, vamos falar um pouco sobre as perks dele, sobre o poder, e eu vou deixar as skins por último. As skins eu quero falar por último. Cara, as perks dele eu achei bem mais ou menos, cara. Sinceramente, eu achei as perks dele bem mais ou menos. Uma das perks dele envolve o portão de saída, que quando o sobrevivente ele deixa o portão de saída na metade, ou se não me engano 80%, o portão ele começa a regredir. É como se fosse um ruin, tá ligado? É como se fosse um hex ruin do portão. Só que o problema é que para esse hex ruin do portão funcionar, ele tem que estar deixando o portão mais do que 80% do portão. Ou seja, isso é para counterar o 99, né? Se você deixar o portão 99 e o Springtrap estiver usando essa perk, o portão ele vai começar a regredir. Só que, cara, é um tanto quanto situacional isso, né? Porque não vai ser toda a partida que isso vai funcionar. E eu acredito que, cara, eu acho que quase ninguém vai usar essa perk. Eu acho que o único killer que realmente funciona essa perk seria no Robô Chiclete. O Robô Chiclete acho que seria o único que funcionaria direito essa perk. Tirando isso, eu acho que dificilmente alguém vai usar essa perk em outro killer, cara. A outra perk que ele tem, que eu esqueci o nome, acho que é Fobia de Fantasma, Medo de Fantasma, alguma coisa assim, ou Phasmophobia, sei lá. Que pra mim eu acho que é a melhorzinha, que quando o sobrevivente estiver no raio de terror do killer e olhar pra ele, ele vai gritar e vai revelar a hora dele, né? Vai revelar a hora do sobrevivente. Realmente, essa perk assim, ela não é a melhor de todas, mas ela é interessante. Né? Combando com alguns outros perks, usando em algumas builds específicas, essa perk ela pode ser boa. Mas também, como eu disse, né, não vai ser em toda build, em todo killer que ela vai ser útil. E por último, a perk de gerador dele, que sinceramente eu achei a mais bosta que tem. Que é quando você chuta um gerador, ele fica comprometido. E se esse gerador for terminado, o sobrevivente terminar esse gerador, basicamente ele fica com um save the best. Ele recupera do cooldown dos hits dele, de limpar a faca mais rápido. Só que é só por 60 segundos. Então assim, é um save the best embutido, só que sei lá, piorado, na minha opinião. Então, pra mim, cara, em questão de perks, eu acho que o Springtrap deixou a desejar, cara. As perks dele não são muito boas, não. A melhorzinha pra mim é a do Fobia de Fantasma, do Raio de Terror, que quando o sobrevivente olha pra você, ele grita e revela a aura. Pra mim é a melhorzinha, cara. Mas de resto, eu acho que boa parte das perks dele são bem ruins. Inclusive, eu já vi muita gente sofrendo pra pegar Adept nele. E provavelmente eu vou passar por esse sofrimento também, porque eu vou querer pegar Adept nele. Então, em questão de perks, eu acho que realmente o Springtrap deixou a desejar, cara. As perks deles são bem fraquinhas mesmo, cara, bem fracas. Dependendo da build, pode ser que elas sejam boas, mas em sua grande maioria, eu acho que pouquíssima gente vai usar várias dessas perks dele, cara. Mas enfim, e o poder do Springtrap? E o poder dele? Como é que funciona? Qual que é a habilidade principal, o poder principal do Springtrap? O poder principal dele ficou legal? Ficou bacana? Ficou fiel? E aqui agora que pra mim que começa a polêmica. Porque é o seguinte, desde já do anúncio dele na PTB, cara, eu fiquei um pouco meio dividido com o poder do Springtrap. Porque eu vou dar um grande resumo. Como que é, o que que funciona? Como que é o poder do Springtrap? Cara, em grande resumo, ele é basicamente uma Huntress misturado com o Alien. Por que que eu digo isso? Porque o poder principal dele envolve o machado. Né? É aquilo que eu falei, né? Os fãs do Springtrap de machado não ficaram de lado. Eles trouxeram o machado dele. E como é que funciona esse machado? É como eu falei, é parecido com a Huntress. A gente já tem uma killer que joga machado, né, que é a caçadora, e a proposta dele com o machado é semelhante. A diferença é que o machado do Springtrap não vai muito longe, né? O machado da Huntress vai longe pra caralho, vai quase do outro lado do mapa. O dele não. O dele ele é um projétil que vai uma certa curta distância, né? Ele vai fazendo curva também, não é igual o machado da Huntress que vai fazendo curva, só que ele faz uma curva mais reta. Já o do Springtrap ele vai caindo, né? Ele tem o machado dele é pesado, então o machado dele não vai tão longe quanto o da Huntress. Porém, ele não precisa ficar parando para recuperar o machado. Né? Depois que ele espera um tempo, ele só aperta o botão que pronto, recuperou o machado de novo. E olha, cara, como eu falei, né? Esse vídeo é mais focado nas minhas opiniões. Então a minha opinião é que é o seguinte:
Eu acho que foi, assim, um certo desperdício eles terem reciclado o poder pro Springtrap. Eu acho que o Springtrap, ele merecia um poder um pouco mais único pra ele, sabe? Um poder um pouco mais original pra ele. Não acho que o poder dele seja fraco, tá? Eu já vou falar já sobre a força do poder dele, mas a princípio eu achei que foi uma escolha meio preguiçosa de poder pra ele. Que, pô, colocar ele pra jogar machado é uma parada um pouco meio, sabe, meio genérico. É uma reciclagem de poder meio desnecessária, sabe? Eu acho que o Springtrap merecia algo mais único. Tá, é forte, é forte. Você pode jogar o machado no sobrevivente, se você jogar ele de novo, você derruba ele. E o que eu acho mais legal é que se você jogar o machado no sobrevivente e acertar ele, o machado vai ficar preso nas costas do sobrevivente. E aí você pode ou esperar o cooldown do negócio acabar para você recuperar o machado, ou o sobrevivente pode tirar o machado das costas dele, ou você mesmo pode pegar o machado e o sobrevivente junto. Se o sobrevivente estiver com o machado nas costas e apertar o M1 perto dele, você pega o machado, dá um gritão na cara dele e já pega o cara no ombro já. Isso eu acho muito legal, cara. E isso sim ficou muito maneiro. Só que a proposta do poder ser um recicladão eu acho meio zoado. Porque, como eu disse, eu acho que o Springtrap merecia um poder mais único pra ele. Assim, se fosse pra reciclar poder pra ele, eu acho que seria mais interessante eles reciclarem o poder do Cavaleiro pro Springtrap. Qual que é o poder do Cavaleiro? O poder do Cavaleiro é summonar guardas. Como que eu acho que poderia ser o poder do Springtrap? Eu acho que o poder dele poderia envolver os animatrônicos. Imagina que legal que seria, tipo, você, beleza, você joga com o Springtrap, mas o poder dele te permitiria jogar com os animatronics. Você poderia jogar com o Fred, Bonnie, Chica e Foxy. Com os quatro, tá ligado? Ia ser muito legal isso. E cada um poderia ter uma habilidade única, uma funcionalidade única deles. Eu já pensei nisso já há muito tempo, muito antes deles confirmarem de que FNAF ia vir pro jogo. E eu acho que seria uma ideia interessante, tá ligado? Poderia ficar um pouco meio forte, mas, cara, balanceado do jeito certo, ia ficar no ponto de bala, tá ligado? Qual que seria a minha ideia de poder pro Springtrap? Seria parecido com o Cavaleiro, né? Você ia poder, no caso, controlar os animatrônicos e cada um teria uma funcionalidade diferente. Por exemplo, o Fox, ele poderia ser parecido com o Lithium, tá ligado? Ele poderia sair correndo pelo mapa inteiro, ia sair correndo rapidão e poder bater nos sobreviventes à vontade, tá ligado? Ele ia sair batendo em todo mundo. Só que, claro, né, para balancear, ele não teria o Killer Instinct, né, para mostrar onde estão os outros sobreviventes. Ele seria focado só em bater, e ele não iria derrubar, obviamente, né? Ele ia só bater, talvez deixar no Mend, então, mas ele não ia derrubar. Ele não ia ter aquela parada do quinto hit derruba o sobrevivente, e ele também não veria onde os outros sobreviventes estão. Ele ia ser focado só em bater nos sobreviventes. O Bonnie, ele poderia ter uma função só de revelar os sobreviventes, né? A parte de revelar os sobreviventes ficaria pro Bonnie. Por exemplo, quando você escolhe o Bonnie, ele ia tocar a guitarra dele, vamos supor, né? Ele toca a guitarra dele, faz um barulhão e todos os sobreviventes gritam, tá ligado? Todos os sobreviventes que estão, talvez, não sei, uma certa distância, ele toca a guitarra e todos os sobreviventes que estão nesse raio de distância gritam e revelam a posição deles pro Springtrap. Aí o controle volta pro Springtrap para ele poder ir atrás dos sobreviventes. E o Bonnie não seria focado em bater, né? Ele não bateria, ele não seria focado em dar dano aos sobreviventes, ele seria focado apenas em revelar onde eles estão. A Chica poderia ter algo parecido com o Vitinho, né? Com a Charlotte e o Vitinho. Que ela iria jogar o cupcake dela e o cupcake dela ia se grudar nos sobreviventes igual o Vitinho é, tá ligado? Eu poderia dar aquele dash do Vitinho nos sobreviventes. E quando ele acertasse, ele ia ficar preso nos sobreviventes. Só que, claro, aí também para talvez para dar um certo counter, os sobreviventes não iam precisar esperar o cupcake errar o hit pra bicudarem ele, igual é o Vitinho, né? Porque pra você bicudar o Vitinho, ele tem que errar um hit e aí você poder sim dar uma bicuda nele. Talvez pra counterar isso, o Cupcake não ia ter essa parada, né? Você ia poder chutar o Cupcake a qualquer momento se você visse ele. Então o Cupcake teria que meio que ficar um pouco meio longe dos sobreviventes pra conseguir acertar ele. E por último, o Fred. Talvez o Fred poderia ser o mais forte entre eles, né? Que o Fred, né, que como ele é meio que o principal líder da banda, eu acho que eles poderiam dar uma certa talvez exclusividade pro Fred. De que no caso ele derrubaria todo mundo com um hit só, tá ligado? O Fred ele seria focado em derrubar todos só com um hit. Só que, claro, pra counterar isso ele seria bem mais lento, ele seria bem mais devagar, ele seria o mais devagar de todos, ele seria bem mais lento. Só que, claro, né, pra cada um dos animatrônicos que o Springtrap fosse mudar o controle, teria um cooldown enorme, né, porque também, se ele pudesse ficar trocando a torta e direita pra cada animatrônico, ia ficar absurdo de quebrado, né. Então poderia ser assim, você começa com o Springtrap e aí você troca pra alguns animatrônicos, sei lá, você troca pro Bonnie logo de começo pra tocar a guitarra.
Aí beleza, volta pro Springtrap e aí tem um grande cooldown de, sei lá, uns 2 minutos, vamos supor assim, uns 2 minutos de cooldown. E aí depois que acabou o cooldown, beleza, você pode trocar pra outro animatrônico, você pode trocar pro Fox, ou pro Fred, ou pra Chica, e aí por aí vai. E aí depois que você usa, mais 2 minutos de cooldown pra poder trocar pra outro killer. Essa ideia, que como eu falei, é só uma ideia, tá ligado? É uma ideia de poder pro Springtrap. Cara, já deixaria, eu acho que mais interessante. Ele ficaria bem mais único com essa opção de poder. Claro, né? Ele poderia ficar forte? Poderia ficar muito forte? Poderia, e poderia sim ser considerado quebrado. Mas como eu disse, gente, isso é só uma ideia, tá ligado? Se essa ideia fosse pro game, balanceado da maneira correta, eu acho assim que encaixaria que nem uma luva essa habilidade pro Springtrap e não ficaria roubado. Eu acho que dependeria muito de como eles fizessem, de como eles iriam adaptar essa ideia pro jogo. Só que, infelizmente, não foi o que aconteceu, né? A gente ganhou uma Hunters 2, infelizmente. Mas ok. Embora aparentemente ele esteja forte, né? Porque eu já vi muita gente falando que... Na real, eu não acho nem que ele tá forte, eu acho que ele tá mediano. Tá ligado? Eu acho que o Springtrap tá mediano no jogo. Eu não acho que ele tá forte e nem fraco. Ele tá mediano. Não acho que ele vai ser nerfado há pouco tempo. Também não acho que ele vai ser buffado muito rápido. Eu acredito que o que vai acontecer com ele vai ser a mesma coisa que já aconteceu com vários outros killers. Ele vai ser nerfado, vai ficar inutilizável, vai ficar injogável, e aí depois de um tempo eles vão dar um leve buffzinho, tá ligado? Só pra lembrarem que ele tá ali. Foi a mesma coisa que aconteceu com o meu Alien, infelizmente, né? Infelizmente a Behavior fudeu o Xenomorph, fudeu o meu Alien ao talo, e agora o Alien tá praticamente injogável, tá ligado? Infelizmente, cara. Infelizmente, o killer que eu mais queria, até mais do que o Springtrap, foi simplesmente inutilizável, o Alien. É triste, cara. É muito triste. Eu espero que a Behavior tenha aprendido e não cometa esse mesmo erro com o Springtrap, cara. Sério, ele não precisa de nerf. Eu não acho também que ele precisa de buff. Eu acho que ele tá assim no ponto de bala, tá ligado? Eu já fiquei feliz que eles não mudaram quase nada da PTB pro lançamento. O máximo que eles mudaram foi nos addons. Mas no poder dele em si, pelo que eu vi, não mudaram nada. Da PTB pro lançamento mesmo. Pelo que eu vi, não mudaram nada. E ainda bem. Ainda bem que não mudaram nada, ainda bem que não nerfaram, não buffaram, não precisa buffar ele, não precisa nerfar ele, desde do jeito que ele tá, porque a princípio, como eu falei, ele aparenta ser um killer mediano. Ele não aparenta ser um killer forte e nem fraco. Dependendo de como você joga com ele, você pode ou amassar ou ser amassado com ele. Faltou falar das portas também, né? As portas também fazem parte do poder dele. As portas e as câmeras, que pra mim foi uma puta edição muito foda que eles colocaram nessa parada das câmeras, né? Que até então a gente só tinha só no poder do Robô Chiclete. Aí eles acrescentaram isso no poder do Springtrap, só que pros sobreviventes, né? O Springtrap ele não pode acessar as câmeras, só os sobreviventes que podem, o que faz sentido. E cara, eu gostei muito dessa parada das portas. Basicamente, em grande resumo, o Springtrap ele pode usar essas portas como se fossem os túneis do Alien, que ele entra em uma das portas e ele seleciona em qual ele quer sair. Tem várias portas espalhadas pelo mapa e o que eu acho mais legal é a sala de vigilância, o escritório, né? O famoso escritório do FNAF, que quando o Springtrap entra em uma porta, ele passa por esse escritório. E aí ele sai, né, na porta em que ele escolher. Só que aí que tá o pulo do gato. Os sobreviventes, eles podem interagir com essa porta. Não é só o Springtrap, os sobreviventes também podem interagir com essas portas. E como eu disse, né, eles podem olhar as câmeras e através das câmeras eles conseguem revelar o Springtrap. Se eles ficarem olhando pro Springtrap durante um tempo, eles revelam para os sobreviventes a aura, né, a localização do Springtrap. Só que eles também podem acessar as portas, assim como o Springtrap. Eles podem entrar nas portas e acessar elas através da sala de vigilância que eu falei. Só que aí, né, que tá a parada. Se um sobrevivente entrar em uma porta e o Springtrap entrar logo depois, o Springtrap vai dar um catch, vai pegar o sobrevivente, vai colocar ele no ombro e já vai poder enganchar ele direto. E o que dá a possibilidade de um jumpscare muito foda. Pra mim, essas portas, cara, elas foram uma ótima adição, tá ligado? No poder dele. Eu gostei muito dessa questão das portas. Bem fiel, realmente, extremamente fiel e muito interessante. Muito legal os sobreviventes poderem interagir com as portas, o Springtrap poder interagir junto e aí dar um jumpscare neles. Eu achei isso bem legal. E acabou que eu nem citei a parada da fidelidade, né, do poder, porque assim, a gente sabe que o Springtrap não usa machado no FNAF 3, né? Então, os devs tiveram que ter uma certa liberdade criativa, né, pra poder criar um poder pro Springtrap. E assim, no limite que eles tiveram, né, no que eles puderam fazer, eu diria assim, que ficou fiel, né? Por mais que o Springtrap não use machado nos jogos, eu acho que a ideia que eu sugeri ficaria mais fiel, né, ficaria mais interessante, mas dentro do que eles puderam trabalhar, já ficou de bom tamanho, né? Já ficou mais do que o suficiente dentro do que eles puderam fazer. O único problema só é que, pra mim, a parada do machado é meio complicado, né? Porque
Porque, bom, eu sou muito ruim de mira, né? Então, pra mim, essa questão de ter que jogar o machado é complicado. Mas sim, o poder do Springtrap tá legal, tá divertido, tá interessante. Não tá extremamente forte a ponto de precisar ser nerfado, mas também não acho que tá fraco a ponto de precisar ser buffado. Eu acho que ele tá, assim, no ponto de bala, tá ligado? Tirando a parte, né, do poder ser reciclado, que como eu disse, nessa questão eu acho que eles poderiam ter sido muito mais únicos para criar um poder melhor pro Springtrap do que só um Ctrl+C, Ctrl+V. Tirando isso, realmente eu acho que eles fizeram um bom trabalho pro Springtrap. Ele merecia mais? Merecia mais. Ele merecia um poder mais único pra ele do que só jogar machado. Concordo. Mas bom, já que a opção foi essa, né? Já que a opção foi reciclar o poder da Hunters, então, beleza, ficou bom, ficou interessante. Até porque o Springtrap também consegue fazer algo que a Hunters não consegue fazer, né? Que é de jogar um machado pra cima e conseguir acertar o sobrevivente do outro lado de um loop. Coisa que, assim, dificilmente você vai conseguir com o Springtrap. Sim, dificilmente você vai conseguir fazer. Mas nunca que você vai conseguir fazer com a Huntress. Com a Huntress é impossível você conseguir fazer isso. E como ele também não precisa ir pros armários pra recarregar o machado, né? É só esperar um tempinho que pronto, ele já recuperou o machado de volta. Então isso acaba sendo mais uma vantagem pra ele, né? Não ter que ficar parando as chases, parando o movimento dele, parando a patrulha dele pra recarregar machado, né? Isso daí é um outro belo de um ponto positivo pra ele. No geral, eu acho que é isso. O Springtrap realmente ele tá interessante, ele tá muito legal. O design dele tá ótimo, as perks não, as perks não tão ótimas, mas ok, né? O poder dele tá interessante, apesar de eu achar que tinha opções melhores de poder pra ele, mas tá legal. E também, né, as portas que pra mim foram uma ótima adição ao poder dele. E questão também da fidelidade e os easter eggs também, isso daí, cara, não preciso nem falar, né? Principalmente as referências estão ótimas. Por último, agora faltou falar das skins dele, né? Que pra mim é a parte mais como que eu posso dizer? A parte mais contraditória, talvez? Não sei dizer, mas enfim, as skins dele que pra mim são a parte mais complicada de, de se expressar. Vamos lá então, né? Vamos começar por qual? Por qual que eu começo? Vamos começar pela tóxica, né? Pela skin do Springtrap tóxico, que é assim como ele é chamado na loja do jogo. Cara, duas dessas skins vieram, se não me engano, eu acho que do FNAF AR, se não me engano, né? E essa skin do Springtrap tóxico, cara, eu não vou mentir, eu gostei dela. Eu achei ela interessante, né? O Springtrap todo roxo e todo destruído, né? Cheio de caco de vidro no corpo. Você consegue ver um pouco mais da carne do corpo do William ali dentro. Só que, claro, todo deformado, todo fudido, parecendo que tá com o T-vírus do Nemesis ali implementado no corpo dele. O corpo todo inchado, caquético, quebrado, tá ligado? Eu gostei dessa skin. Essa skin ficou interessante mesmo. Mas eu não acho que seja uma skin que eu vá comprar, tá ligado? A skin ficou bonita, ficou legal, ficou interessante, mas eu não acho que seja uma skin que vai ser do meu interesse, tá ligado? Eu não acho que eu vá usar muito essa skin. Também porque skins brilhosas não são muito interessantes de usar em Killers, né? Ainda mais em Killer Stealth, porque também tem essa outra questão que eu esqueci de falar, né? O Springtrap, ele também tem uma parada meio stealth no poder dele. Logo depois que você sai das portas, ele fica indetectável por, se não me engano, 5 segundos, 10 segundos, alguma coisa assim. Então o Springtrap também tem uma questão um pouco meio stealth no poder dele, né? E skins brilhosas nunca são bons pra aqueles stealths. Eu que já fui main Ghostface durante um bom tempo, sei muito bem o que é isso, cara. Usar skin brilhosa em Killer Stealth. Eu sei muito bem como é isso. Então, é uma skin legal, é uma skin bacana, mas não é uma skin que eu acredite que eu vá comprar, né? Tanto é que até o momento eu não comprei nenhuma skin dele. Logo depois a gente tem a skin do palhaço. Que bosta. Também veio do FNAF AR, se não me engano, eu acho, né, que foi do FNAF AR. E sinceramente, essa é a skin que eu menos gostei, cara. Eu achei essa skin muito zoada. Springtrap palhaço, eu não gostei não, cara. Eu achei bem zoada essa skin. Acho legal a referência, né, de trazerem do FNAF AR, eu gosto disso, mas... Sei lá, o Springtrap palhaço pra mim não me pega, cara. Não me pega. Eu achei uma skin realmente bem zoada. Não tô nem um pouco a fim de comprar essa skin. Como eu falei, né, eu não comprei nenhuma skin. E se eu for comprar alguma, com certeza não vai ser essa. Com certeza eu vou passar bem longe dessa skin do palhaço, cara. Eu não gostei nem um pouco dessa skin. Mas eu não posso mentir que ela realmente tem os seus pontos positivos, né? Por exemplo, o pezão de... o sapatão enorme de palhaço. Ficou engraçado, né? Ficou legal. Se eu não me engano, até o corpo do William tá meio maquiado de palhaço, né? Se você vê em alguns momentos em que dá pra ver a boca do corpo do William, você percebe que ele tá maquiado de palhaço também. Isso é um ponto legal, isso é um ponto interessante. Mas ainda assim é uma skin que eu não pretendo comprar e que provavelmente eu nunca vou comprar. E bom, agora nós temos as duas skins provavelmente mais cobiçadas desse jogo e que pra mim foram as mais polêmicas.
Começando pela do Glitch Trap, que pra mim foi a melhor de todas, cara. Foi a que eu mais gostei, realmente. Que também provavelmente vai ser a mais polêmica de todas, né? Porque tem aquela questão, né, que o Glitch Trap é o Mímico, o Glitch Trap é o William, que não sei o que, tá ligado? É aquelas teorias, aquelas velhas teorias de FNAF. Eu particularmente sempre achei que o Glitch Trap fosse o William, pra ser bem sincero. Eu sempre achei que o Glitch Trap era o William Afton. Eu sempre pensei isso, cara. E pra ser sincero, eu acho que essa era a ideia principal, só que aí depois, sei lá, eles mudaram isso depois pra virar o Mímico, né, pra se encaixar mais na lore, alguma coisa assim. Mas a princípio eu sempre pensei que o Glitch Trap fosse sim o William. Só que aparentemente não é mais, ou eles realmente mudaram isso depois no decorrer da lore. E atualmente o Glitch Trap, ele sempre foi visto como sendo o mímico, né? Só que é aquela parada, gente, o Dead by Daylight, ele tem várias skins lendárias que trocam os personagens, né? O Kanek tem aquela skin onde ele vira Rise, sei lá qual que é o nome dela. O Chuck tem a skin que ele vira Tiffany, o Leon e a Jill tem skins que eles viram outros personagens, Resident Evil. Então, tipo, o DBD, ele tem skins que os personagens viram outros personagens. Então, nada disso impede de que a gente esteja jogando com o William Afton e quando equipa a skin do Glitch Trap, ele seja um mímico, né? Então, em teoria, a gente estaria jogando com o mímico. E como eu disse, pra mim a skin do Glitch Trap foi a melhor, cara. Pra mim ela foi a mais legal. Macabra, sinistra, bizonha e com animações próprias. Eu já achava a aparência do Glitch Trap meio assustadora. Dele ser realmente... dele não parecia um animatrônico. Ele parecia realmente só uma fantasia. Ele não parece nem uma fantasia animatrônica, ele parece uma fantasia mesmo, tá ligado? Uma fantasia de tecido. Até porque eu acho que a proposta é realmente isso, é ele parecer uma fantasia de tecido. Então, eu já achava a aparência do Glitch Trap meio sinistra. Então, pra mim, cara, ficou muito boa a skin dele no jogo. E claro, também, né, as animações próprias dele, que pra mim valem muito a pena. Vale muito a pena comprar essa skin só pelas animações próprias dele. Que, por exemplo, ao invés do Glitch Trap dar um gritão na cara dos sobreviventes, igual o Springtrap faz, quando ele pega o machado, ele manda um não grita. Ele faz um ele manda o Survivor ficar quieto, tá ligado? Ele arranca o machado das costas, olha pro fundo da alma do sobrevivente e manda um fala baixo, Nenk. Não grita, filho da puta. Isso eu acho muito legal, cara. Pra mim, a skin do Glitch Trap foi realmente a melhor. Mas eu também não comprei ela. E também, apesar de eu ter gostado muito dela, eu também não pretendo comprar por conta de que, em teoria, seria o mímico, né? Em teoria, o Glitch Trap seria o mímico. Então, eu também não pretendo comprar ela. Que apesar de eu ter gostado da skin e eu gostar do visual do Glitch Trap, em teoria é o mímico, né? Em teoria não é o William. Então, pra mim, não tem muita graça, né? Você jogar com uma outra skin que, em teoria, não é o personagem que você gosta tanto. Mas pra mim, a skin do Glitch Trap tá muito boa. Como eu disse, pra mim, é a melhor skin. E, cara, muito legal, muito bacana. Mas eu senti falta de outras skins dos jogos que eles podiam ter colocado. Como, por exemplo, o Burn Trap. Eu sei que vai ter gente que vai falar que, mas o Burn Trap, ele não é canônico, né? Ele é de um final alternativo em que também muita gente acredita que ele também não é o William, também muita gente acredita que o Burn Trap também é um mímico. Mas cara, sendo um mímico ou não, sendo canônico ou não, é inegável que a aparência do Burn Trap é muito foda. A aparência do Burn Trap é muito pica, cara, é muito maneira, muito foda. Pra mim, o segundo melhor visual do Springtrap. Independente se ele for canônico ou não, se ele for mímico ou não, independente disso, pra mim ele é o visual alternativo do Springtrap mais da hora que tem. Muito maneiro o visual dele. E que uma pena, né? Que não colocaram uma skin dele. Eu ia achar muito foda uma skin do Burn Trap. Pode ser que ela venha no futuro? Pode ser. Né? Nada impede dela vir futuramente no jogo. Eu ia gostar bastante. E talvez seria a única skin do Springtrap que eu compraria. Porque realmente o visual do Burn Trap eu acho muito legal. E por último, nós temos a skin do filme. Do Coelho Amarelo com a cara do William Afton. Mais especificamente, né, com o rosto do ator Matthew Lillard, e com as vozes dele, com as próprias falas do ator gravado, tanto no lobby, quanto na gameplay, quanto até mesmo nos jumpscares. E cara, eu vou ser sincero, pra mim essa skin foi um pouco decepcionante. Por que eu digo isso? Por que eu achei a skin decepcionante? Pelo simples e único motivo de não ter a máscara do coelho, da gente não poder usar a máscara nele, a gente ser obrigado a jogar com essa skin com o rosto do William aparecendo. E eu sei que vai ter gente comentando que, mas é claro, eles pegaram as licenças de uso do rosto do ator, então é óbvio que eles vão querer usar.
Porque, ok, eu compreendo, faz sentido, realmente. Se eles têm o direito de usar o rosto do ator, é óbvio que eles vão querer usar o máximo disso, né? Eles não iam pegar o direito do rosto do ator e não usar. Só que não é o que eu queria, não é o... Isso não atende o meu gosto, tá ligado? Não atende o que eu queria. Eu queria que a gente pudesse usar a skin com a máscara. Com a máscara do Coelho Amarelo. Porque, cara, eu acho a aparência do Spring Bonnie no filme muito legal, cara. Eu acho muito bacana, muito assustadora a aparência dele no filme. Principalmente por conta da máscara. A máscara pra mim foi o que mais chamou atenção, tá ligado? No visual do Spring Bonnie. E lembra aquela parada que eu falei? Que eu gostaria que o Springtrap tivesse menos expressões? Isso é muito por conta da máscara no filme. A máscara do Spring Bonnie no filme, ela é totalmente sem expressão, tá ligado? Ela não mexe a boca, ela não mexe os olhos, ela não mexe pálpebra, não mexe pupila, não mexe nada. É uma expressão estática. E pra mim isso é muito macabro, é muito assustador. Justamente isso que fortalece tanto a skin do Glitchtrap, né? Porque a cara do Glitchtrap também não tem expressão nenhuma, né? Ele não mexe a cara, não mexe nada, tá ligado? É um rosto estático, que pra mim deixa muito mais assustador. E eu queria que tivesse isso na skin do Coelho Amarelo. Que a gente pudesse usar tanto a skin com máscara, quanto a skin sem máscara, né? Com o rosto do William. Eu ia achar isso legal. E pra mim eu fico muito decepcionado que a gente não pode usar a skin com máscara. Eu queria muito, cara. Queria muito que a gente pudesse usar ele com máscara. E que pra mim faria mais sentido também, porque as cenas de jumpscare dessa skin, pra mim ficam meio sem sentido, tá ligado? Porque eles não fizeram um modelo. Eles não fizeram animações próprias pra essa skin, tanto no jumpscare quanto no Mori, em que o Springtrap dá um berrão na cara dos sobreviventes. Quando é a skin padrão dele, faz sentido, né? Aquela cara assustadora, macabra de animatrônico e com uma carcaça dentro. Faz sentido. Só que parece que a skin fica meio engraçado, né? Porque é só um cara berrando na cara de outra pessoa, tá ligado? Pra mim, isso aí não chega a dar medo. Pra mim, isso só é engraçado. E acaba criando aquele famoso meme do White Man Jumpscare, né? Que o pessoal já zoava com isso lá no Security Breach, com a Vanessa, que ela acabou virando a White Woman Jumpscare. Então, virou basicamente o White Man Jumpscare. Essa animação do William berrando na cara dos sobreviventes. Então a máscara certamente iria ajudar. Eu espero que no futuro eles coloquem essa opção de a gente poder usar a skin com máscara. Se eu não me engano, saiu em uma entrevista recente que foi perguntado isso, da gente poder usar a skin com máscara. Só que eles falaram que a princípio não teria como, por conta da programação do jogo, que isso seria difícil, que isso impediria eles de programarem direito e tal. Mas, cara, eu não acho que seja impossível não, cara. Eu não acho que seja impossível. Eu acho que é possível sim a gente ter isso no futuro, tá ligado? Eu acho que é possível a gente ter a skin do Coelho Amarelo com máscara. Só não sei quando, mas de uma coisa eu sei. Eu garanto que quando essa skin lançar com máscara, né? Quando eles lançarem essa versão da skin com máscara, aí sim eu vou comprar, tá ligado? Eu só não comprei essa skin por conta de ter o rosto do ator, por conta de ser a skin sem máscara. Quando eles lançarem a máscara nessa skin, aí sim, eu vou comprar na hora. Na hora essa skin vai ser minha. Mas eu gostei que eles chamaram o ator pra poder fazer as vozes do personagem, né? Eu gostei disso. Porque já teve muitas vezes em que eles tentaram trazer alguns atores pra poder fazer as vozes, né? Ou também o rosto do tanto de sobrevivente quanto de killer. E alguns eles conseguiram e alguns não. Por exemplo, muita gente não sabe, mas eles não conseguiram chamar o ator de voz original do Wesker dos jogos para poder fazer a voz dele. Eles chamaram um outro cara para fazer a voz do Wesker. O outro cara aqui, beleza, consegue fazer a voz bem, né, do personagem nos jogos, ele consegue imitar bem, mas não é o ator de voz, né, é outro cara. E por falar nisso, né, eu acabei nem comentando da própria voz do Springtrap no jogo, né, eu acabei esquecendo de falar sobre isso. Que eles chamaram o PJ Haywood para fazer a voz do Springtrap, que é o mesmo ator que fez a voz dele lá no Sister Location, né, na introzinha do jogo, que fez a voz dele no AR e que fez também a voz dele no FNAF 6, né, do Scrap Trap. E cara, que bom que chamaram ele, mano. Que bom que chamaram ele. A voz dele encaixa que nem uma luva pro Springtrap, ficou muito boa. Start this party. I am here. I always come back. Eu acabei esquecendo de comentar isso, mas que bom, cara. Que bom que trouxeram o ator de voz original dos jogos pra poder fazer a voz dele. Tanto a skin padrão dele, quanto o ator pra poder fazer as vozes da skin do filme pra ele. Muito bom isso. Mas é isso que eu tinha pra falar sobre as skins, sobre o Springtrap no geral. Eu acabei nem comentando a lore dele, né, porque,
Cara, a lore deles, tipo, a lore dele tá bem simples, né, dentro do jogo. E depois que o William entrou dentro do Springbone e morreu lá dentro, né, 30 anos se passaram, e quando ele levantou, ele começou a ouvir risadas pelo lugar, o que remete, né, à gameplay do FNAF 3, em que a gente usava os áudios pra chamar a atenção do Springtrap. Quando chegou lá, a névoa da entidade tava lá e ele só entrou na névoa, tá ligado? Ele só entrou dentro da névoa e é isso. Assim, não é nada demais, mas é interessante, né? Ter a lorezinha contando como que ele entrou no reino da entidade. Inclusive, eu lembro que muita gente falava de que o Scott Calton, ele tinha a intenção de tornar a DLC do jogo canônica, né, no universo de FNAF. Ele tinha a intenção de transformar essa DLC do DBD canônica no jogo. Como ele ia fazer isso, eu não sei. Eu não sei como que ele ia fazer isso. Não sei nem se é considerado canônico, né? Creio que não. Que eles não consideraram canônica a DLC do jogo, porque, bom, se ela é canônica, então como é que o Springtrap tá lá no FNAF 3, tá ligado? Não tem como. Em teoria, ele entrou no reino da entidade antes dos eventos do FNAF 3, né? Mais ou menos ali no comecinho, antes dos eventos do jogo. Antes da galera achar, né, o corpo do Springtrap lá na pizzaria e levarem ele pra Fazbear Frights. Então, em teoria, realmente eles não foram pra frente nessa ideia de tornar a DLC canônica. Que pra mim, sinceramente, é melhor assim. Eu acho que é melhor assim, realmente, a DLC não ser canônica mesmo, porque se a história de FNAF já é uma confusão por si só, imagina então sendo canônica no DBD. Ainda bem que não canonizaram essa DLC no universo de FNAF. Acabou que eu nem comentei também sobre a música de Chase dele, né? Foi o que deu basicamente início a todas essas teorias e todo esse gás do Springtrap entrar no jogo. Acabou que eu nem comentei sobre a música de Chase dele, né? Cara, é uma música muito boa, muito maneira, viu? Assim, eu acho que tem músicas de Chase feito por fãs melhores, né? Tem algumas músicas de Chase que eu prefiro mais a dos fãs, que eu achei que ficaram bem mais sinistras. Mas eu gostei muito da oficial, cara. Eu gostei muito também que eles colocaram uns barulhinhos de metal na música oficial. Tipo, uns barulhinhos de engrenagem, sabe? Uns barulhinhos de metal mesmo, sabe? Como se fosse as Springlock. Eu gostei, cara. A música de Chase do Springtrap no jogo ficou muito legal, cara. Muito legal mesmo. Até lembra, de certa forma, algumas fanmades, né? Algumas músicas fanmade. Mas eu gostei muito do detalhe original que eles colocaram, das engrenagenzinhas. Eu gostei bastante disso. E bom, pra finalizar agora, vamos falar do mapa, né? O mapa é a única coisa que falta agora a gente falar. Já falamos de tudo do Springtrap e agora o que falta é o mapa, né? O mapa tá muito bonito, velho. Não, sério. Ó, em questão estética, o mapa tá muito bonito, tá muito legal. Lembra bastante a pizzaria do filme, né? Eu vi que aparentemente eles se inspiraram mais na pizzaria do filme do que a pizzaria do jogo. Tem vários cenários que lembram bastante a pizzaria do filme, né? O próprio palco mesmo, a própria área de lanche lembra bastante a do filme. Tem a área dos arcades também, a área, enfim, da parte dos surfs, né? Que a gente consegue ver lá a cabeça dos animatrônicos. E claro, né? O principal que é o palco com os animatrônicos, né? O Fred, o Bonnie e a Chica. Inclusive eu tinha falado naquele meu vídeo, né? Que eu tinha certeza que o mapa teria isso. Se fosse pra ter um mapa, eu tinha certeza que, pelo menos no mapa, eles iam incluir os animatrônicos no mapa. Pra gente passar lá e ver eles, tá ligado? No meio do mapa, ou cantando, ou dançando, o que seja. Inclusive, se você fizer o gerador, que tá lá na frente do palco, eles começam a dançar. Eu acho isso muito legal. Eles dançam bem rapidinho, né? Eles só façam uma mini dancinha e acaba, né? Eles quebram, né? Eles voltam a ficar um defeito e tal. Eu ia achar mais legal se, depois que a gente fizesse aquele gerador, eles iam ficar dançando até o final da partida. Eu ia achar mais legal isso. Inclusive, eu acho que seria legal também um outro detalhe, mas que também eu acho que ia ser muito difícil de adicionar, mas que eu ia achar muito legal é eles colocarem pros animatrônicos meio que tremerem quando o Springtrap estiver perto deles. Ia ser um detalhe difícil de adicionar, mas eu acho que ia ser muito legal. Os animatrônicos ficarem tremendo quando o Springtrap passasse perto por eles. E só com o Springtrap, só com ele. Quando o Springtrap fosse o killer,
sempre que ele passasse perto dos animatrônicos, eles iam ficar tremendo. Eu ia achar isso legal, eu ia achar isso um detalhe bacana, né? Pra remeterem, né, que as almas têm medo dele, né, de que as almas lembram dele, que só de ver, só de sentir a presença dele, eles já ficam tremendo, eles já ficam agitados. Isso inclusive acontece nos livros, né? Se não me engano, é dito no Silver Eyes que quando o William ficava perto dos animatrônicos, eles ficavam tremendo, eles davam um curto-circuito, eles ficavam loucos, tá ligado? Quando o William chegava perto deles. Então isso seria um detalhe legal de adicionar. Só que claro, né, como eu disse, seria muito difícil, mas se eles conseguissem, eu ia achar do caralho. Eu ia achar um detalhe muito bacana se eles conseguissem adicionar isso. Mas enfim, né? Não foi, mas tudo bem. Agora, algo que precisamos falar sobre. Algo que é imperdoável. É indiscutível isso, sério. Por que, Behavior? Por quê? Por que vocês colocaram Fred, Bonnie, Chica e não colocaram o Foxy? Cadê o Foxy? Me diz, Behavior. Cadê? Se você for lá na Pirate Cove, né, onde o Foxy fica, ele não tá lá. Só tá lá a lona jogada em cima e um plushzinho, né, pra remeter que, ó, esse aqui é o lugar do Foxy, mas cadê ele? Não tem, tá ligado? Ele não tá lá. Não tem o Foxy no mapa. E eu sei que recentemente em uma entrevista, os devs eles confirmaram de que, abre aspas, eles não esqueceram do Foxy. Fecha aspas. Ou seja, tudo me leva a crer que o Foxy vai virar uma skin, né? Não pro Springtrap, eu tenho certeza que não vai ser pro Springtrap que ele vai virar uma skin, até porque eles já confirmaram que o Springtrap ele pode ter skins de virar outros animatrônicos, se isso não interferisse no poder dele, né? Se isso meio que não fugisse da lógica do poder dele, como é o caso do Glitch Trap, por exemplo. Então, como o Foxy não joga machado, não usa faca e tudo mais, então eu acredito que o Fox não vai ser uma skin pro Springtrap. Se fosse pra chutar, eu diria que ele vai ser ou uma skin pro Blight ou pro Legion. Né? Porque o Fox ele é muito característico por sair correndo no mapa. E como esses são os dois killers que mais correm no mapa, então eu diria que o Fox provavelmente vai virar uma skin pra um desses dois, tá ligado? Mas tomara que ele vire uma skin, cara. Porque, sério, não ter o Fox, que provavelmente é o favorito de muita gente entre os quatro animatrônicos principais, cara, acho que é um pecado, mano. Então eu acho que tem que ter o Fox, cara. Nem que seja como uma skin, tá ligado? Pelo menos como uma skin. Na real, acho que vai ser até melhor ele vir como skin, porque a gente vai poder jogar com ele, né? Eu ia comentar que faltou o Golden Fred também, mas o Golden Fred é mais complicado, né? Mas o Golden Fred eu não sinto tanta falta assim, não. Sinto mais falta do Fox do que do Golden Fred. O Golden Fred eu não ligo tanto assim dele não tá presente. Seria legal? Seria, mas não faz tanta questão, não. O mapa no geral tá bem bonito, cara. Tá muito bonito. Eu acho que os fãs de FNAF vão ficar bem felizes com esse mapa. Ele realmente traz muitos easter eggs, muitas referências, como por exemplo o endoesqueleto saindo da tubulação dando um susto, né? Tem bastante coisa de jumpscare nesse mapa, eu acho bem legal isso. Acho muito legal ter essas referências, esses easter eggs no mapa. Tanto é que o Cupcake também aparece no mapa, né? O Cupcake da Chica não tá lá com ela no palco, mas se você abrir um dos armários, aparece ele saindo de dentro de um dos armários te assustando. Enfim, o mapa tá bonito, tá legal, tá fiel, mas agora falando em questão de balanceamento. Né? É um mapa bom? É um mapa jogável? É um mapa bom pra killer? É um mapa bom pra sobrevivente? É um mapa justo pros dois? Na minha humilde opinião, que mapa desgraçado pra jogar de killer, viu, meu amigo? Puta que pariu. Pra começar, que ele é uma variação do Green Veil, né? O Greenville, eu não lembro agora qual era o nome, mas é um mapa do desconhecido. O que eu já não gostava. Mapa esse que eu já achava uma merda. Eu já achava uma desgraça em questão de balanceamento, né? Pra jogar de killer nesse mapa, puta que pariu, eu achava uma merda. Então, assim, cara, pra jogar de killer nesse mapa também é um sofrimento, viu, mano? Porque, assim, dentro da pizzaria tá legal, tá bacana, né? Ele não é lotado de pallet, não é lotado de tantas janelas. Tem bastante janela, tem, mas são janelas que dá pra você counterar fácil, dá pra você fugir fácil também como sobrevivente. Então, assim, dentro da pizzaria é bem mais balanceado pros dois lados. Agora, do lado de fora, que sofrimento, meu parceiro. É pallet atrás de pallet. E pallet juntas ainda. É muito loop junto com muita pallet junta, velho. É uma desgraça. Eu não acho que esse mapa vai sofrer algum rework, né? Até porque o mapa acabou de lançar, então acredito que vai ser mais pra frente, que eles vão mexer mais no mapa. Mas por enquanto, cara, eu como main killer, eu tô achando esse mapa um pouco meio difícil pra jogar de killer, viu? É muita pallet perto uma da outra, é muito loop muito forte, tá ligado? Principalmente do lado de fora da pizzaria, dentro da pizzaria não tem tanto assim. Então, pra killer, eu acho que esse mapa vai sofrer um pouco, viu? Main killer nesse mapa acho que vai sofrer um pouco. Mas torcer, né? Torcer pra que no futuro, talvez... É porque eu não vi como é que tá as opiniões em relação ao mapa, né?
Eu ainda não vi umas opiniões envolvendo o balanceamento do mapa, então eu não sei o que a comunidade tá achando. Mas eu particularmente tô achando esse mapa bem difícil pra jogar de killer, então vamos ver mais pra frente se de repente eles nerfam um pouco essas palettes do mapa, se eles mudam alguma coisa, se eles fazem um rework, tá ligado? Isso daí vai ser mais pro futuro, tá ligado? Vamos ter que esperar. Vamos ter que esperar pra ver. Mas como eu falei, o mapa tá bem bonito, tá bem fiel, tá muito legal. E acredito que os fãs de FNAF vão gostar bastante de ficar andando pela pizzaria e vendo os easter eggs e os animatrônicos. Vendo eles dançar e colocar o Springtrap pra tacar machado na cabeça do Fred. Mas é isso, cara. A DLC de FNAF demorou pra chegar, mas chegou bonita, chegou bem legal. Faltou algumas coisas, faltou, mas eu acredito que o que eles entregaram já foi mais do que suficiente, foi muito bom. Por mais que eles poderiam ter entregado mais, foi muito bom que eles já entregaram. Talvez eles poderiam ter trago algum sobrevivente? Poderiam, né? Porque, porra, o Michael Afton, por exemplo, ele é um personagem muito icônico, né? Ele é praticamente o protagonista de FNAF, então não trazer ele é meio foda. Mas eu entendo também, porque o Michael nunca teve uma aparência oficial, né, revelada. O máximo que a gente tem da aparência dele é nos minigames do Sister Location. Mas ali tá em 8-bit, né? Não tem como saber como seria um modelo 3D oficial dele. E sei lá, acho que pegar modelo feito por fã é meio foda, né? Então eu não sei também se o Scott de repente não autorizou que eles criassem uma aparência original pro Michael, igual eles fizeram com o Yaoichi, por exemplo, né, que é o sobrevivente da Sadako. Então eu acredito que foi mais para essa questão, que eles acabaram não trazendo um sobrevivente. Por mais que eu acho que daria sim para trazer um sobrevivente nesse capítulo. Talvez ou o Michael Afton, ou a Charlotte, né, dos livros, ou quem sabe talvez o Henry, né, talvez, né, quem sabe. Faltou realmente um sobrevivente, é uma pena, mas fazer o que, né? Pelo menos a gente já tem o essencial, que é o Springtrap, graças a Deus. Então é isso, gente. Isso era o que eu tinha pra falar sobre essa DLC. Tô bem feliz que o Springtrap finalmente veio pro jogo. Depois de anos da gente pedindo, esse desgraçado veio finalmente. Tá muito legal, tá muito divertido. Será que a gente vai ter alguma possível parte 2 dessa DLC? É provável, né? Tudo bem que quem que seria o próximo killer, tá ligado? A Puppet, né? A Puppet não faz muito sentido, né? O Mímico, em teoria a gente já tem ele, né, na skin do Glitch Trap. Bom, gostei bastante da DLC, tô muito feliz. E claro, Main Spring Trap, não tem outra, aqui é main traposo, fi. Main Speeditapo, tá ligado? Aqui é main traposo pra sempre agora. Mesmo sendo ruim de mira com machado, foda-se, aqui é main traposo. E agora é só esperar daqui, não sei, tá ligado? Daqui um ano, 2 ou 3, o modo 2v8 voltar e a gente poder finalmente realizar o meme do Springtrap e do Kanek juntos. Mas então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não sei se vocês concordam com o que eu falei, né? Afinal, a opinião cada um tem. Então, essa aqui é a minha sobre a DLC de Five Nights at Freddy's. E para finalizar, né? Eu vou deixar aí no final, ou talvez em um vídeo separado, eu não sei ainda se eu vou deixar isso pro final do vídeo ou em um vídeo separado, a minha partida jogando com o Springtrap. Inclusive, diga-se de passagem, eu só consegui gravar uma partida boa, porque todas as outras partidas que eu tava tentando gravar, eu tava sendo amassado com ele. É aquilo que eu falei, né? O killer tá mediano. Ou você amassa com ele, ou você é amassado. E todas as partidas que eu tentei gravar, eu tava sendo amassado. As únicas partidas em que eu amassei os sobreviventes foram as que eu não gravei, tá ligado? O DB gosta de me fuder. Mas enfim, gente, é isso, tá ligado? Espero que vocês tenham gostado. Logo, logo vai ter o vídeo jogando com o Springtrap em uma partida. Partida essa que, enfim, né, infelizmente acabou não saindo como eu queria por conta do problema na gravação e tudo mais. Mas eu espero que vocês curtam, tá ligado? Eu espero que vocês se divirtam. E bom, até a próxima. E torcer agora pra gente ter finalmente o Jason vindo pro jogo, porque agora só falta ele, né? Eu já desisti, já perdi a esperança de ter o Slenderman no jogo, então agora só vamos torcer pra que ele e o Predador cheguem, né? Só faltam eles agora pra eu ficar feliz.